Pessoal, boa noite oficialmente a todos. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Eu estou muito feliz aqui em recebê-los, né, nesse convite tão especial para essa aula inaugural desse treinamento, que eu vou compartilhar com vocês toda a minha experiência e aprendizado no decorrer destes anos que eu me dedico exclusivamente a essa profissão de planejador financeiro. Então, tanto a experiência acadêmica de cursos que eu fiz, de treinos, como também a experiência de vivenciar dentro das reuniões com clientes, né, sobre planejamento financeiro, claro, mantendo o sigilo de todos, mas essa experiência é importante e enriquecedora para mim trazer para vocês aqui, para compartilhar e, com certeza, formar novos soldados, novos profissionais planejadores financeiros, para a gente ajudar milhões e milhões de brasileiros a se libertarem através do planejamento financeiro e da educação financeira. Outro dia, eu vi uma passagem, né, de uma pessoa dizendo assim, que o problema do mundo todinho estava na autorresponsabilidade. Eu fiquei pensando, como assim? Na autorresponsabilidade? Porque se todas as pessoas tivessem consciência e autorresponsabilidade com suas finanças, ninguém dependia do Estado, por exemplo, para estar bancando a educação do meu filho e a minha saúde e tudo mais. Os estados eram menos carregados de despesas e de compromissos, consequentemente, menos tributos nos cobrariam. Eu achei essa reflexão bem pertinente e é verdade mesmo. Bom, o meu olhar para vocês aqui, a minha visão com vocês é uma visão compassiva, ou seja, um sentimento de compaixão, de me colocar no lugar de vocês para entendê-los e ajudá-los, né, nessa nova jornada, nessa carreira, se obviamente vocês optarem por essa profissão. Então, eu vou dar o melhor de mim para ajudá-los mesmo a serem muito prósperos mesmo, né? A partir dessa profissão. Beleza? Eu queria só compartilhar aqui com vocês a tela, né? Para a gente estabelecer aqui algumas regras desse nosso bate-papo, dessa nossa aula inaugural, ok? Ok, então essa é a aula inaugural do Formação Prática para Planejadores Financeiros, ok? Então, o que nós vamos aprender nesta aula, não é? Nesta aula não, nós vamos aprender no decorrer do curso. Como eu falei para vocês, é um curso de vários dias, que a gente vai de hoje, todas as terças e quintas, até dia 1º de junho. Nesse aí, quase 2 meses, eu entendo que eu vou passar muita informação, muito conhecimento e muita prática para vocês. Pois esse curso aqui ele será um curso prático, né? Eu já tenho 10 famílias ali selecionadas para mim, cada uma das pessoas que continuarem conosco, elas vão receber um indicativo de uma família dessa para elas atenderem como planejadores financeiros dessa família, né? Sobre a minha supervisão. Vou dizer para vocês como será a primeira reunião, vocês vão lá, fazem a primeira reunião com a família. Depois vem, a gente analisa, discute o case, vocês vão montar um plano, vão levar para apresentar para essa família. Assim que será a condução desse nosso treinamento, ou seja, um treinamento prático mesmo. Vocês vão sair daqui teoria e prática, teoria e prática. Uma aula de teoria e vocês vão para a reunião na outra. Uma aula de teoria e na outra vocês vão para a reunião. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos aqui para os nossos alinhamentos iniciais. Olha só, no decorrer da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida rápida, podem me chamar e tal, a gente discute. Mas eu vou reservar ali 15 minutos, 30 minutos finais, de acordo com o que vocês, né, aceitarem,
para a gente entrar num debate mais profundo para as percepções e dúvidas de todos vocês. Combinado? Essa nossa aula vai durar em torno de 1h e 20. Aí eu vou abrir, né, para a gente debater ali os finalmente. Tudo tranquilo até aqui? Quem está comigo, levanta a mão aí. Tranquilo, Socorro? Show. Vamos lá. Então, a estrutura do curso vai ser essa aqui. O módulo comercial, a gente vai discutir como vender planejamento financeiro, a forma mais assertiva da gente conversar com o cliente desde as primeiras interações com o cliente. O cliente que disse assim, como é esse negócio de planejamento financeiro? Então, nós vamos aprender aqui como marcar a primeira reunião com o cliente, a reunião de apresentação do teu trabalho, para te entender também a situação atual daquele cliente, o momento de vida dele, e tu vai contar como tu vai ajudá-lo, e ele vai decidir se vai te contratar ou não. Então, nesse primeiro módulo, no módulo comercial, eu vou passar para vocês todo o material que eu tenho de vendas, do planejamento financeiro, slides, eu tenho slides variados de venda, para vocês, e treinar com vocês, para vocês ficarem seguros de irem para uma reunião com o cliente e fechar negócios. E aí a gente vai ver também como estruturar o planejamento financeiro, com as várias ferramentas que a gente tem. Ali na frente eu vou falar de ferramentas para vocês. Então, a gente vai entender como estruturar um planejamento financeiro no todo, né? Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião, até a última reunião com o cliente e o que tu vai apresentar para ele em cada reunião. Como tu preparar cada reunião para te levar para o teu cliente. Então, a gente vai fazer o desenvolvimento do planejamento financeiro como um todo. Eu vou ensinar vocês como ajudar o cliente a tomar melhores decisões financeiras. Quando o cliente chega com a gente para fazer um planejamento financeiro, ele conta para a gente um monte de projetos que ele tem. E o papel da gente, sem fazer nenhum juízo de valor, é só anotar e entender aquela pessoa, aquela família. Anota e entende, anota e entende. Então, todos os sonhos dele, os projetos de vida dele, a gente vai anotar. Depois que a gente começar a montar a casa, vou ensinar para vocês que a gente vai fazer a fundamentação de uma casa, fazendo uma analogia com o planejamento financeiro, a gente vai ajustando cada projeto desse cliente, a gente vai ajustando cada decisão financeira dessa dele, que esse cliente pretende tomar. Ou seja, a gente vai ajustar tudo dentro de um plano que a gente vai criar para ele. E esse refinamento eu vou ensinar para vocês. Por exemplo, o cliente quer comprar um imóvel e ele pensa em comprar um imóvel, sei lá, ele só diz assim, eu quero um imóvel na Renascença de 1.500.000. Ok. Quando tu vai marcar uma reunião específica para esse objetivo com esse cliente, ok? Olha de novo ali o fluxo de caixa dele e vai entender com ele. É mesmo uma casa no Renascença? Quantos quartos? Tu vai detalhar, tu vai refinar esse negócio. Tu queres área de lazer? O que é mais importante? Uma boa área de lazer ou um apartamento maior, com 3 quartos? O que é mais importante? Uma garagem ou 2 garagens? Vai refinando esse projeto com o cliente, refinando, perguntando para ele, até que ele se certifique de que realmente ele quer um apartamento naquele bairro com 2 quartos, com área de lazer, e num preço que cabe dentro do orçamento dele. E aí a gente vai solidificando os outros planos, o planejamento financeiro como um todo do cliente, solidificando, até o módulo final, que é o módulo de inteligência emocional, e no decorrer dessas aulas eu já vou trabalhando comportamentos com vocês. No planejamento financeiro, se a gente falar com o cliente da gente só de números, muito provavelmente a gente vai perder o cliente da gente. Porque por trás dos clientes, por trás da Socorro, por trás da Jéssica, dos números da Socorro e da Jéssica, existem os sonhos, existem as expectativas de vida, existe o que vocês querem construir. Então, assim, planejamento financeiro, eu costumo dizer para os clientes assim, que a gente vai falar muito mais de vida
do que de números. Tá tudo bem até aqui? Então, essa é só para vocês entenderem o que no decorrer desse curso a gente vai abordar. Ou seja, quando terminar todas essas aulas, vocês vão estar capacitados a ir para uma reunião com o cliente, vender um planejamento financeiro para ele, desenvolver o planejamento financeiro deles e eles te contratarem para te ficar acompanhando eles aí no decorrer da vida deles. Essa é a ideia. Tranquilo até aqui, turma? Vou olhar a garganta aqui. Bom, apresentações. Eu queria tirar esse momento para a gente se apresentar de uma forma breve e rápida, né? Todo mundo, ok? É só dizer a empresa que trabalha, se trabalha em alguma empresa, ou a função, pode dizer também a cidade onde mora e, além de dizer a cidade, dizer quais as expectativas. Se quiser dizer, se não, também está tudo certo. Bom, eu vou começar por mim, eu sou Francivaldo Ribeiro, minha origem profissional é como corretor de seguros, e desde 2018 para cá que eu me dedico a maior parte do meu tempo a essa profissão de planejador financeiro. E o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se libertarem através da educação financeira, aplicando esse método de planejamento financeiro. Eu acredito muito nesse método, acredito muito nesse passo a passo, e eu tenho ajudado muitas famílias a realizarem sonhos, a saírem de situações desafiadoras com relação às finanças. Então, no decorrer desse tempo, eu tenho ajudado muitas famílias aí através dessa profissão de planejador financeiro. Pessoal, o que é, né, uma visão geral aqui de planejamento financeiro, como surgiu essa profissão de planejamento financeiro, né? Essa profissão ela teve início lá nos Estados Unidos, no início dos anos 1970, ok? E lá começou a introdução da programação da certificação CFP, a certificação de distinção de planejador financeiro. Essa certificação, para ser planejador financeiro, não é obrigatório, não é obrigado que tu tenha essa certificação. Ela é apenas uma certificação de qualidade. Vamos dizer que é um selo de qualidade para um planejador financeiro. Mas hoje, no Brasil, a profissão de planejador financeiro ela não é uma profissão regulamentada, que tem uma lei que regulamente ela. Se a pessoa entregar valor a uma determinada família, ela sim, e pode negociar um contrato de planejamento financeiro com essa família. Então, desde então, essa comunidade de planejamento financeiro, globalmente, ela cresceu, né? E lá nos Estados Unidos começou muitas pessoas que eram corretores de seguros de vida, eles acabaram entendendo que existia uma forma mais consultiva de atender os seus clientes, que seria olhando com o olhar 360 graus para os seus clientes. E aí criaram essa nova forma de abordagem, olhando para o todo dos clientes, olhando para os projetos de vida, olhando para a carteira de investimento, olhando para a proteção dos clientes e olhando para a sucessão patrimonial do cliente, ok? E esses aqui são os padrões de competências, né, que essa instituição, a Financial Planning Standard Board, lá dos Estados Unidos, ela entendeu que uma pessoa, um cidadão, para desenvolver essa profissão, ele tem que ter padrões de competência, as várias competências que ele precisa ter para ser um planejador financeiro, padrões éticos e padrões práticos, né? Que é responsabilidades profissionais, é uma boa comunicação, uma boa cognição para te entender e uma boa prática de como tu apresentar todo esse estudo sintetizado para teus clientes, ou seja, de uma forma resumida, né? E aí, como a gente está falando de planejamento financeiro, não poderia, né, passar sem explicar para vocês o que mesmo faz um planejador financeiro. Sabe, de uma forma simples, a gente faz uma analogia
com um médico, por exemplo. Eu tenho uma dor, vou no médico, digo para ele qual é a minha dor, ele vai me diagnosticar, conversar comigo, me fazer perguntas, passar algum exame para diagnosticar e vai passar um remédio para aquela minha dor. Assim a gente faz nas finanças. A gente conversa com uma pessoa ou com uma família, entende qual é a principal dor daquela família, qual é o principal desafio financeiro que aquela família está passando, e aí assim a gente vai ajudar essa família através desse passo a passo, desse processo de planejamento financeiro, a resolver aquela situação de vida da família, né? Então, o, o planejador financeiro ele atua de uma forma completa nas finanças do cliente. Ele atua em todos os aspectos que envolvem as finanças pessoais, desde as receitas, despesas, dívidas, investimentos, bem como todas as conexões com os planos de vida que as pessoas têm, os projetos, os sonhos que as pessoas e as famílias querem realizar. Bom, e aí a gente tem melhores resultados, entrega melhores resultados para essas famílias, porque com um olhar completo, um olhar 360 graus para essas finanças, para as finanças da família, a gente consegue entender, conectar, ajustar as expectativas dessas famílias e, né, fazer com que a família obtenha melhores resultados financeiros. E por esses serviços, as famílias pagam esse profissional. E pagam muito bem, que a tua receita principal como planejador financeiro, ela advém dos serviços de consultoria financeira que tu vai prestar para esse cliente. Então, ela é uma profissão com menor conflito de interesse com relação a outras profissões que tem no mercado financeiro, por exemplo. Os resultados do teu trabalho de planejador financeiro, eles não são baseados em comissões de produtos, e sim pelo serviço que tu presta. O cliente vai te pagar por essa consultoria que tu presta. Então, tu vai ser um fiel escudeiro do teu cliente com relação às finanças dele. Ok? Então, bom, a gente entendeu aqui um pouco o que faz um planejador financeiro, ok? Como ele ajuda uma família. Agora, eu quero falar para vocês, e aí, Leno, é aquela pergunta, aquele comentário que tu fez ali no começo, né? Qual o tamanho da oportunidade dessa nova profissão? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Quem está comigo, bate duas palmas aí. Ah, beleza. Vamos lá. Tô aqui, Só para ver se vocês estão acordados mesmo. Olha só. Olha só. 42 milhões de brasileiros possuem algum tipo de investimento. É um público para ser atendido por um planejador financeiro? Não tem dúvida que é, ok? Porque as pessoas, no Brasil especialmente, têm muita dúvida com relação a essa sopa de letrinhas que existe no mercado financeiro, ok? As famílias e as pessoas, elas não conseguem distinguir que produto financeiro pode ser bom para o perfil dela ou não. Elas precisam muito da ajuda de outras pessoas. 30 milhões de pessoas estão entre as classes A e B, com renda acima de 10 salário mínimo, ok? Também é um público potencial para um planejador financeiro. 7 milhões de pessoas físicas têm cadastro na Bolsa. São pessoas que procuram aconselhamentos financeiros também. E 77% da população brasileira está endividada, gasta mais do que ganha. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Por que que vocês acham que as pessoas se endividam? Quem me responde? Gasta mal. Gasta mal, verdade. Usa o recurso que ela ganha de uma forma equivocada. Mas é muito comum a gente ver, assim, a gente se deparar com pessoas que ganham relativamente bem e vive na pindaíba, como diz nós maranhenses. É o que a gente mais encontra, é verdade. Olha só, as pessoas se endividam porque elas não têm plano.
ela não tem planejamento, não tem uma vida planejada. Elas só pensam... no Brasil, a gente vive no efeito serrote, não é? O que é o efeito serrote? Eu só penso no meu próximo objetivo. O efeito serrote é assim, o jovem no Brasil é assim, ele completa 18 a 20 anos, entra no mercado de trabalho, ele começa a gerar renda. Quando ele chega ali próximo dos 27, 28 anos, ele tem até uma poupança e tal, e tudo mais. 25 anos, aí ele vai e compra o primeiro carro, zera as finanças. Volta para a estaca zero de novo. Aí trabalha, guarda mais um dinheiro. Quando ele chega ali próximo dos 30, ele casa. Tem casa, quer uma festa de casamento, quer casa e tal. Aí ele pega todas aquelas reservas, com que a esposa, a noiva tem também, compra casa, faz a festa e tudo mais, faz a celebração e está tudo certo. E aí eles voltam para a estaca zero de novo, ok? Aí ele vai, trabalha, gera renda novamente, gera poupança, né? Consegue construir uma poupança. Aí ele tem o primeiro, o segundo filho, o terceiro, às vezes, descobre que aquela casa, aquele apartamento que eles compraram ali no início, ficou pequeno. Então, agora, eles precisam trocar de apartamento. Aí eles vendem aquele apartamento, financiam outro apartamento maior, pegam todas as reservas que eles tinham e dão de entrada naquele apartamento maior e voltam para a estaca zero de novo, sem recurso, e aí está pior, porque agora eles têm uma parcela alta no orçamento, começam a engessar o orçamento e viver uma vida engessada. Uma vida engessada é uma vida que eu não posso viver boas experiências com meu dinheiro. Eu ganho 10, eu tenho 10 de prestações e de despesas. Então, assim, eu não posso fazer uma viagem legal, eu não consigo levar minha família num restaurante legal, porque minha vida está muito engessada, minha renda está muito engessada. E aí, quando o cidadão chega ali beirando os 50, ele se lembra que o INSS isso nunca será suficiente. Ou seja, o INSS não vai ser suficiente para ele se aposentar com a mesma qualidade de vida. Aí ele bate uma frustração, bate um medo, bate um terror, porque, cara, como é que vai ser isso? Eu estou com 40, 45 e não tem reserva para me aposentar. Se eu me aposentar com 7 mil por mês pelo INSS, se ele tiver no teto, né, eu não vou manter a minha mesma qualidade de vida, porque hoje eu tenho uma renda de 15 ou de 20 e eu vivo com 15 ou com 20, entende? Então, assim, e a pessoa precisa construir uma reserva financeira para suprir essa, né, essa diferença que ele vai ter lá de renda no futuro. Então, se ele não tiver essa reserva, a qualidade de vida dele vai cair muito com relação a isso. Então, aqui, como, né, no Brasil a gente tem pouca cultura com relação à educação financeira, todo esse público que eu estou mostrando aqui para vocês precisa potencialmente de um planejador financeiro para ajudá-los. Só uma ideia aqui, quando o PROCON faz feirão de renegociação de dívida, de não sei o quê, se um planejador financeiro botar uma banquinha lá, ele vende muito planejamento financeiro para endividados. Entende? Quando a Caixa faz um feirão de renegociação imobiliário, se um planejador financeiro botar uma banquinha lá com banda dizendo eu organizo as suas finanças, eu te ajudo a organizar as suas finanças, ele vende muito planejamento financeiro. Como ele vende também para uma pessoa que quer investir, que falta orientação, como ele vende para o investidor potencial também. Planejamento financeiro atende todos os públicos, entende? Porque o assunto dinheiro ele é tenso. Como ele é tenso, precisa que a gente coloque as cartas na mesa e discute com as famílias sobre o assunto dinheiro, entende? Então, tem muita oportunidade no mercado para um planejador financeiro. E olha só o contexto da população brasileira, né? 97% dos que responderam essa pesquisa aqui disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. E é verdade, por isso que nós temos um número grande de endividados. 46% acreditam que estão fazendo algo errado com relação às finanças, né? 60% dos brasileiros sentem receio e não falam quanto ganham para as outras pessoas ou, às vezes, até para o seu cônjuge. Eu já atendi várias famílias e, quando chega lá comigo no escritório, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Ou seja, tem uma noção, mas ela tem as despesas dela, ele tem as despesas dele, um tem renda de 20, outro tem renda de 5, mora um pobre e um rico debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, porque não se comunica. Aí eu pergunto para eles, qual é o regime de casamento de vocês? Ah, o meu regime de casamento é a comunhão parcial de bens. Vocês sabiam que vocês são sócios? A partir do momento que vocês
assinaram essa comunhão parcial de bens, tudo que vocês constroem, vocês são meeiros de metade é de um, metade é de outro. Por que ficar, né, eu tenho o meu dinheiro e tu tem o teu dinheiro? Por que não vocês entrarem no acordo e ajudarem um ao outro? Porque vocês estão, eu dou esse exemplo, né? Vocês estão é como se você estivesse dentro de uma canoa para o casal, né? Cada um com remo na mão, numa maré muito remota. Se vocês não remarem no mesmo sentido, vocês vão gastar muita energia para chegar onde vocês querem. Então, quando a gente dá esses exemplos, a gente começa a alinhar as famílias acerca do dinheiro, porque o assunto é tenso mesmo. Então, entra planejamento financeiro para todas essas famílias, entende? E quais são as verdades que a gente, no mercado financeiro, a gente não quer ouvir, não quer escutar, que são as verdades inconvenientes, né? Pessoal, está todo mundo comigo aqui? Sim. Uma palminha. Sim, estamos. Show. Vamos junto. Verdades inconvenientes. Investimento, na verdade, é o menor dos problemas. As pessoas, elas vão para os escritórios de investimento. Eu quero investir. Mas tu quer investir para quê? Não, é porque eu quero investir. Aí eu costumo dar esse exemplo. Aqui está conosco a Bianca, a Jéssica também, eram assessoras conosco lá na Alpha Ways, e elas sabem muito bem disso. Aí a gente pergunta para a pessoa assim, mas tu já foi na academia alguma vez? Já. Tu não fez uma avaliação antes? Fiz. Então, no mercado financeiro é assim, vamos entender primeiro por que tu quer investir, quais são os teus principais objetivos, vamos fazer um planejamento financeiro para te entender. Aí tu vai para o mercado com mais consciência do que tu quer fazer, por quanto tempo tu quer investir e tudo mais. Aí, assim, a gente vende um produto financeiro, um planejamento financeiro para esse cliente. Então, investimento é o menor dos problemas. E os produtos financeiros, eles são commodities. O CDB que tu tem no Bradesco, o CDB que tu tem na Caixa, o CDB que tu tem na XP, no BTG, cara, vão ser tudo CDB que vão ter uma variação de taxa pequena de um para o outro. O que é que tu tem que entregar para esse cliente como diferencial? Quem me ajuda? Para te se tornar relevante na agenda do teu cliente. Para quando tu mandar uma mensagem para ele te retornar e não te ignorar. Ajuda aí, Bianca. Como a gente se torna relevante na vida dos nossos clientes? É só mostrando melhores taxas para ele? É só mostrando para ele que ele vai ter uma melhor rentabilidade se ele ficar comigo? Melhores taxas, um robô vai... Né? A gente tem hoje vários HFTs, robôs inteligentes que entregam taxas. Entende? O mercado financeiro, na sua grande maioria, não conhece verdadeiramente quem são seus clientes. Não conhece os sonhos dos seus clientes. Eu falo sempre para os assessores lá no escritório, para te ter relevância com o teu cliente, para te entregar valor para ele, tu tem que conhecer os sonhos do teu cliente e ajudar ele a realizar. Se tu ajudar ele a realizar, tu vai ficar muito importante na vida dele. Então, o mercado financeiro olha os clientes assim, só como produto, sabe? Na sua maioria, está aqui, eu tenho um negócio que rende mais que a ti, eu tenho uma taxa melhor, eu tenho um preço melhor. E nem sempre isso vai ser o diferencial. O grande diferencial vai ser esse aqui, ó. A confiança que teu cliente tem em ti, vai ter em ti. E como que tu ganha a confiança do teu cliente? Como que tu te torna relevante com o teu cliente? Com uma visão geral sobre o teu cliente, com um olhar mais humanitário sobre o teu cliente, com um olhar compassivo para o teu cliente, ou seja, eu tenho que olhar no olho do meu cliente, ter uma escuta ativa para ele, trabalhar minha sensibilidade para o que ele me dizer com relação aos projetos de vida dele, as dores dele, os medos dele, eu entender, anotar, me colocar no lugar dele
e tentar achar uma solução para aquelas dores. Quando eu faço isso pelo meu cliente, ele paga e paga bem pelos meus serviços, porque ele encontrou alguém que tenha um olhar humano para ele e que esteja com sentimento de compaixão ali, exatamente tentando ajudá-lo ele a sair daquela situação que ele se encontra. Tá tudo bem até aqui, galera? Sim. Tranquilo? Vamos juntos, né? E dentro desse treinamento, no decorrer desse treinamento, o que vocês vão sair daqui levando para vocês entregarem todo esse trabalho para os clientes de vocês? Um método, um passo a passo, ok? De dizer assim, um método que eu vou mostrar para vocês na reunião de alinhamento, que é aquela reunião que tu vai mostrar o teu trabalho para o cliente e entender o cliente. O que tu vai perguntar para ele e qual é a tua principal escuta ativa para ele dentro daquela reunião. Então, eu vou dar isso anotado para vocês numa ferramenta. Na reunião 2, o que tu vai perguntar para o cliente, o que ele vai te dizer e o que tu vai apresentar para ele. Na reunião 3, o que tu vai perguntar, o que tu vai analisar, o que tu vai oferecer para o teu cliente. Então, eu vou passar para vocês a metodologia, o passo a passo de como vocês atenderem bem, de uma forma consultiva, o cliente de vocês, reunião por reunião. Ou seja, um método claro, com processos bem definidos e com objetivos bem definidos também, que, de certa forma, que vocês vão ajudar o cliente de vocês a ganharem segurança no que eles querem realizar e confiar no profissionalismo de vocês, entende? Ou seja, confiar no que vocês vão propor para ele. Então, bem aqui na frente, eu vou mostrar para vocês as ferramentas o conjunto de ferramentas que eu levei desde o meu começo até hoje, pesquisando, testando uma, testando outra, testando uma, testando outra. E eu achei essas que eu trabalho hoje, se vocês ingressarem nessa carreira, eu vou ajudar vocês a encurtar demais o caminho profissional de vocês e o sucesso profissional de vocês, logicamente, porque eu vou entregar muita ferramenta interessante para vocês e duas principais, que é a planilha mestra que a gente tem e o sistema que a gente utiliza com o nosso cliente, que é um aplicativo, um Robô Advisor. Então, é um método que permite tu traçar uma rota, tu alinhar expectativas, prazo de entregas e resultados e determinar um preço da tua consultoria para o teu cliente, ok? Então, todas as pessoas gostam de previsibilidade, de ter controle e segurança sobre a sua situação financeira, o que a gente vai passar para vocês. E aí, eu gostaria de falar com vocês agora sobre precificação. Como vocês, na condição de planejadores financeiros, serão remunerados por esse trabalho. Chegou na parte boa, né? Na parte do dinheiro, de como a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio. Quem tiver comigo aqui nesse momento, nesse assunto, bate duas palminhas aí. Show. Então, assim, vamos falar de como a gente será remunerado nessa profissão. Cobrar muito pouco, tu pode desvalorizar o teu trabalho. Então, a percepção e engajamento do teu cliente é o que vai te trazer uma motivação para te manter vivo nessa profissão, tá? Todo trabalho tem seu valor. Então, o preço de tu transformar a vida financeira de uma pessoa, ele não pode ser menor de que algumas centenas de reais que tu pode cobrar para essa pessoa. E a pessoa vai te pagar, e vai te pagar com muita gratidão, sabe? Porque tu está agregando muito valor à vida dela. Eu dou um exemplo sempre aqui. A Paty, eu acho que ela está aqui nessa reunião, nessa aula, é minha filha. A Paty, um tempo ela teve um problema. Boa noite. Tá, vou deletar aqui, Paty. Ela teve um problema na perna e precisou fazer uma cirurgia, ok? Aí eu fui e
a médica dela não atendia pelo plano, a médica que fazia a cirurgia, então a gente pagou os serviços da médica de forma particular. Passou mais um ano, o outro lado da perna estava também com o mesmo problema. Fizemos outra cirurgia no outro lado da perna. Outro valor particular também para essa médica. Aí passaram-se uns anos, eu encontro essa médica, doutora Leopoldina, aqui no nosso escritório de investimentos. Aí um assessor foi disse, Fran, eu queria te apresentar a doutora Leopoldina para te fazer o planejamento financeiro dela. Aí, fazia muito tempo que eu não olhava ela de máscara, né, ali logo depois da pandemia e tal. Eu disse, mas a senhora é a doutora Leopoldina que atendia lá no SOS Trauma? Sou eu mesmo. Ah, doutora Leopoldina, eu lhe conheço muito. Tem muita gratidão à senhora, porque num momento muito difícil da vida da minha filha, a senhora, com seu conhecimento que a senhora adquiriu, foi lá e fez a cirurgia e curou minha filha. E eu sou muito grato à senhora. Eu lhe paguei, e paguei com muita honra, porque a senhora resolveu, usou seus conhecimentos para resolver o problema da minha filha. Então, muita gratidão por isso. Ela me abraçou, ficou minha amiga, fez o planejamento financeiro dela comigo. Então, eu digo sempre isso para os médicos. Tu está pedindo recomendação para o teu cliente, entende? Tu resolve um problema de saúde dele, tu pergunta para ele, cara, eu resolvi o teu problema, resolveu. Tu me recomenda para as pessoas da tua família? Ah, recomendo sim. Ou teus amigos, recomendo. Pois manda meu número para ele, diz que eu te ajudei. Eu vou ficar muito grato por você me recomendar e vou te agradecer sempre. Quando a gente faz isso, as pessoas recomendam. Então, em planejamento financeiro, não é diferente. As pessoas vão te pagar e vão ser muito gratas por tudo que tu ajudou ela, ok? Na vida financeira dela. E como a gente cobra? Quanto ganha um planejador financeiro? Um planejador financeiro no início de carreira, isso aqui não são preços assim que a gente pode, né? Vamos se dizer assim, definir e atirar e cravar na pedra. Não, não é isso. É uma referência que a gente tem, ok? Então, um planejador financeiro início de carreira, que ele tem aí de 1 a 10 clientes que ele esteja fazendo planejamento financeiro, ele não deve cobrar menos de R$300 na mensalidade dele e não muito mais do que 500, ok? Porque depende muito da maturidade, do conhecimento, da experiência do planejador financeiro para ele entregar muito valor para o cliente dele. Então, tu faz uma conta comigo. Se tu atender 10 clientes cobrando R$500 por mês, tu vai ter uma renda de R$5.000 por mês, ok? Bom, planejador financeiro já mais experiente, de 1 ano para lá de carreira, que já tem de 11 a 20 clientes, ele não deve cobrar muito menos de R$400 e não mais de 800 na mensalidade dele. Muito de acordo com o que ele entrega de valor para aquela família. Então, se ele cobra R$400 e tem 20 clientes, ele vai ter 20 vezes 400, ele vai ter uma renda mensal de R$8.000. Se ele cobrar 800 e tiver 20 clientes, ele vai ter uma renda de R$16.000. Claro que o planejador financeiro tem despesas também. Estou falando de vocês só da receita, né? Eu vou falar lá no decorrer da aula quais as despesas que um planejador financeiro pode ter. E se ele tiver ali de 1 ano e meio de carreira, já tiver de 21 a 30 clientes, ele pode cobrar aí não menos que R$600 por mês e não mais que R$1.000 por mês, ok? Pega 30 clientes vezes R$600, ele tem uma renda de R$18.000. E se ele tiver acima de 30 clientes, ele não deve cobrar menos de R$700 e não mais de R$1.500 por mês. Hoje eu, Francivaldo, depoimento meu, tenho 25 clientes em minha carteira. Mas eu digo para vocês, eu não sou proativo em vendas de planejamento financeiro, eu vou ser, a partir dali, de quando a gente terminar essa formação, mas eu sou um planejador financeiro em vendas reativo, eu só atendo as pessoas que entram no meu WhatsApp e digam assim, um cliente teu me recomendou que tu trabalha com planejamento financeiro. É só assim que eu vendo planejamento financeiro. Porque eu atendo o escritório de investimentos, Alpha Ways, não é? E eu tenho uma agenda intensa lá também, então eu acabo distribuindo o meu tempo entre esses 2 atendimentos. Mas existe cases no Brasil de planejadores financeiros que atendem até 80 famílias, com a metodologia que eu vou ensinar para vocês, que é prática.
Ele tem agenda e tem escalabilidade para atender até 80 famílias. Agora, imagina comigo, um planejador financeiro que atende 80 famílias, que já é um cara muito experiente, aí na média de, sei lá, R$ 700 por mês, ok? Ele tem um faturamento aí aproximadamente de R$ 56.000 por mês, atendendo 80 famílias. É só a gente fazer uma conta simples. Uma reunião de planejamento financeiro dura em torno de 1h30. Eu consigo fazer quantas por dia? Cara, eu consigo fazer 3, 4, já fiz até 6 reuniões por dia. Mas tu tem que deixar uma parte do dia para te preparar as reuniões do teu cliente. Então, vamos imaginar que tu faça 3 reuniões num dia, não é? Então, se tu pega 80 clientes e tu vai atender uma vez por mês cada cliente, vai pegar 80 e dividir para 30, tu vai fazer 2,60 reuniões por dia, ou seja, 2 reuniões e meia. Um dia tu vai fazer 2 reuniões, outro dia tu vai fazer 3. E hoje tu faz tudo via Zoom, né, virtual, tu tem menos tempo de deslocamento. Hoje está assim, metade das reuniões tu faz presencial e metade tu faz virtual. Turma, aqui no preço, percepção está tudo bem? É o que vocês esperavam, que ganhe um planejador financeiro? É muito, é pouco? Alguém quer dar alguma contribuição aí? Leno, era isso que tu imaginava, mais ou menos, que ganha um Não, não, planejador? Francivaldo, a minha dúvida não é nem em relação ao valor em si, mas que eu acho bem complicado trabalhar esse tipo de valor pelo quantitativo de cliente. E Uhum. eu acho que seria mais apropriado, no meu ver, externo, assim, de a gente precificar o trabalho pelo tipo de carteira de cliente que você tem. Às vezes vai depender do tipo de carteira que você tem, do nível de renda que tem aquela carteira, para a Show. partir daí eu definir o valor da minha Exatamente. consultoria. Esse valor que eu estou te passando aqui é uma referência, mas aqui na frente eu te digo, ó, depende de tu entender a renda da família, a capacidade de pagamento, a complexidade do caso. Por exemplo, eu peguei uma família para me atender que eles têm um patrimônio altíssimo, patrimônio de R$ 40 milhões, com muitos imóveis, e muitos imóveis desorganizados, imóvel em nome de terceiros, imóveis em uma empresa que eles têm, que os caminhões estavam tudo em nome das pessoas. Cara, um negócio bagunçado mesmo. E a gente tem que planilhar tudo, tem que sentar, tem que, sabe, ir ajustando para o cliente resolvendo a vida dele. Então, é um caso complexo. Um cliente muito endividado também, ele é um caso complexo, porque ele vai consumir muita energia, muita reunião. Tem cliente que tem muito contrato de financiamento, que tu tem que analisar todos os contratos, sabe? Cliente com 15 empréstimos consignados. Tu vai ter que analisar todos os contratos de empréstimo consignado dele para te poder entender o que é que vocês vão fazendo primeiro, criando prioridades, ok? Eu peguei um cliente que, uma vez no interior, que ele tinha muita dívida com a agiota, ele queria que eu fosse negociar com a agiota. Eu disse, cara, não dá não, porque negociar com a agiota... Então, assim, cada um tem um nível de complexidade diferente. E também o teu know-how e a tua capacidade de entrega, como tu vai ajudar a transformar a vida financeira dessa família, tudo isso vai somar para te colocar valor no teu trabalho, entendeu? E criar uma recorrência. Eu trabalhava antes numa forma de pagamento que eu vendia um processo de planejamento financeiro para uma família. Eu chegava e dizia, ó, o meu trabalho custa R$ 6.000 para me te atender um ano. Aí a pessoa me pagava, eu recebo 6.000. Mas todo mês eu não vou vender 3, 4, 5 planejamentos de 6.000. Então, isso gerava um gap financeiro na minha vida como planejador muito grande, ok? Depois que eu passei a utilizar essa metodologia desse aplicativo que eu utilizo hoje, conversando lá com outros planejadores financeiros, a gente chegou a um denominador comum que cobrar uma recorrência mensal, ou seja, cobrar uma mensalidade, para a gente faz muito mais sentido, que a gente cria uma recorrência. Então, se eu atendo 30 famílias me pagando R$ 600 por mês,
todo mês vai cair na minha conta ali R$18 mil dos cartões que eu passei dessas famílias. Ok? Um ou outro vai dar problema, né? Que não vai pagar e tal, e a gente manda um boleto e tudo e resolve. Mas a gente cria uma recorrência e fica mais fácil para a gente gerenciar a vida financeira da gente. Ficou tranquilo até aqui, pessoal? A questão da precificação? Como ganha? Eu acho que essa é a tela principal para vocês tomarem decisões, não é? Quanto ganha? Como é remunerado um planejador financeiro? Será que essa profissão pode ser mesmo bem remunerada? Turma, pensa comigo aqui. Vamos entender se um planejador financeiro é bem remunerado ou não. Quanto ganha um professor? Uma ideia. Tem professoras aqui, ó. Tem uma prima minha aqui que é professora da aula. Um professor ganha em torno de 4 mil, 5 mil reais por mês. Ok? Professor de município ou estado. Às vezes até menos, e particular também. Quanto ganha um médico, se ele for funcionário público? Ele ganha 8 mil reais. Quanto ganha um funcionário público que estudou. Outro dia eu fiz planejamento financeiro de uma desembargadora. Ela passou 6 anos, depois que ela se formou em Direito, ela passou 6 anos estudando, como o meu Henrique diz, método BNC mesmo, bunda na cadeira, ok? 6 anos estudando, todo ano fazendo 2, 3 concursos, aí foi que ela conseguiu passar no concurso de procuradora. Hoje ela ganha 22 mil reais por mês. Então, um funcionário público ali já num nível padrão A, ganha aproximadamente 20, 22 mil reais por mês. E o top, caiu o meu fone aqui. E um funcionário público que esteja lá no top da pirâmide, ele ganha ali seus 33 mil reais. Um deputado, presidente e tudo mais, ok? Agora vai aumentar muito, né? E 80% da população brasileira ganha até 2 mil reais. Então, um planejador financeiro qualificado, já com 1 ano de carreira ou 1 ano e meio de carreira, ganhando aí seus 20, 30 mil reais, ele está ganhando mal? Não, ele está sendo muito bem remunerado, ok? Fora que em planejamento financeiro, a gente tem outras remunerações. Claro que tudo isso muito claro com o cliente, a gente deixa isso claro com o cliente, né? Por exemplo, a gente, nas consultorias de planejamento financeiro, a gente entende que o cliente precisa fazer seguro de vida, porque ele tem filhos, ele é um profissional liberal, ele precisa ter as coberturas que ele não tem. E aí, a gente diz para o cliente, olha, tu precisa ter uma apólice de seguro de vida por isso, por isso, por isso. Faz a fundamentação e explica. Pode fazer onde tu quiser, porque tu me paga pelo meu serviço, pela minha consultoria, ok? Tu pode fazer isso onde tu quiser. Agora, aqui, nós temos uma corretora que faz. E se tu fizer aqui conosco, a gente vai ganhar comissão, como tu vai pagar a comissão aí onde tu fizer, em qualquer banco. Tem problema tu fazer aqui conosco? Não, geralmente o cliente vai dizer, ele vai ver que não tem conflito de interesse, ele vai ver que tu está sendo claro, colocando as cartas na mesa com ele, está sendo íntegro, está mostrando para ele que tu vai ver, que ele vai comprar, mas que tu vai ganhar comissão, e se ele está dando a liberdade de ele comprar onde ele quiser. Aí diz, não, eu faço aqui com vocês, que eu já resolvo tudo. E faz. Isso gera outros ganhos também para o planejador financeiro, ok? Estou dando só um exemplo aqui para vocês. E as premissas básicas do que a gente vai seguir. Qual o caminho que a gente vai seguir para a gente não trabalhar dobrado, para a gente não trabalhar 2 vezes? Nós vamos, nesse treinamento, eu vou mostrar para vocês, eu vou treinar com vocês a ferramenta que eu utilizo com os meus clientes, que é um aplicativo chamado Meu Vista. Só que antes do aplicativo, eu vou treinar vocês a serem um planejador financeiro raiz. Como é um planejador financeiro raiz? Fazer um planejamento financeiro na planilha. Ok? Porque fazer um planejamento financeiro no aplicativo só vai alimentando, fica muito básico, sabe? Mas, quando tu faz na planilha mesmo, tu fica muito mais técnico e mais prático para te sair de qualquer situação, ajudar teus clientes a sair de qualquer situação, entendeu?
Então, tu vai ser muito melhor reconhecido e valorizado na tua profissão, porque tu vai entregar resultado para o teu cliente. Tu vai entregar ferramentas para teu cliente. E por falar em entregar resultados, eu tenho aqui um participante conosco, que é o Henrique, que é um cara que eu tenho admiração e respeito. E o Henrique, ele é meu cliente de planejamento financeiro. O Henrique, ele chegou comigo, a gente, claro que não pode falar, mas a gente chegou comigo numa situação bem desafiadora. E a gente começou a fazer o trabalho, sentar e fazer reunião, reunião atrás de reunião. E o Henrique hoje está numa situação muito, 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 muito bacana mesmo. Henrique, está me escutando aí? Tô sim, Francisvaldo. Eu queria que tu desse o teu depoimento sobre o que a gente fez, o trabalho que a gente fez contigo, né? E o que está acontecendo na tua vida atualmente? Aí, em palavras, fica à vontade. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. A câmera tá ligada? Tá, estamos te olhando. Estamos te olhando. Ah, tá ótimo, então. Bom, conheci Francivaldo em novembro, dezembro do ano passado. Estava numa situação bem crítica mesmo. Meus orçamentos estavam todo bagunçado, né? Tudo desalinhado. Só para vocês terem noção, eu tava retirando da empresa mensalmente em torno de 80 mil por mês. Meu contador me chamou e me alertou. Em um semestre já tinha passado dos 500 mil. E eu procurei Francivaldo e falei, Francivaldo, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu não sei para onde está indo esse dinheiro, né? Eu não tenho noção de o local que está indo esse dinheiro aí, eu não tenho noção. Então, Francivaldo, calma que vai dar certo. E aí, Francivaldo, logo nas primeiras sessões, eu acho que na segunda sessão, ele fez um estudo e falou, Henrique, tem como você viver bem e investindo 15 mil todo mês e ainda assim viver bem com 40 mil. Bom, eu tenho 3 filhos e minha esposa está grávida do 4º filho. E eu falei, Francivaldo, é difícil, com 4 filhos, é uma coisa praticamente impossível. E aí, Francivaldo, não, vai dar certo, vamos lá. E quando o Francivaldo colocou na planilha, e aí eu realmente enxerguei a situação, né? E aí eu virei para Francivaldo e falei, Francivaldo, se essa é a meta, eu sou bom de meta. Falei para Francivaldo, me diga qual é a tarefa que eu sou bom de cumprir a tarefa. Eu bato minhas metas antes do tempo, né? E aí Francivaldo foi me ajustando ali, foi colocando na planilha, primeiro na planilha raiz, e aí logo depois colocou no aplicativo, no Vista. E aí o Vista inicialmente para mim foi um pouco complicado, mas aí depois eu fui no YouTube, pesquisei ali algumas coisas, o Francivaldo também me tirou algumas dúvidas. Eu acabei comprando o treinamento do aplicativo sem saber que era para ser planejador. Olha só, eu acabei comprando o curso de ser planejador do aplicativo. E aí começou uma paixão por isso, né? E aí eu, além de empresário, né? Além de ter algumas empresas, eu também sou Master Coach e nesses cursos de coaching a gente aprende muito sobre mentalidade, enfim. E eu estava numa situação difícil que eu vinha pós-pandemia, enfim. E eu decidi, então, começar a aplicar o meu conhecimento, porque quando eu comecei a estudar finanças, eu não quis só reduzir despesa, eu também quis aumentar a receita. Então, foi um processo assim, bem interessante, era uma gangorra, né? Não vou dizer gangorra, era um elevador. Não, é uma gangorra mesmo, tá certo. Eu baixo saída e aumento a receita. A minha busca incessante passou para isso. E aí, então, eu decidi montar Quando eu estabilizei, né? Quando eu consegui bater a meta dos 15 mil, eu falei, rapaz, eu acho que eu estou pronto para montar o meu programa de mentoria aí. E aí eu montei um programa de mentoria com 18 módulos,
Cada módulo tem um retorno, então são 36 sessões, com duração de 1 ano, e aliando ali processo de coaching com consultoria empresarial, que eu também sou consultor empresarial, e também o planejamento financeiro, né? E aí eu quero dizer para você assim, que o principal, né, foi essa paixão por finanças, que até então eu não tinha. Eu tinha uma paixão por gestão empresarial, eu tinha uma paixão por inovação empresarial, minha paixão era toda voltada para o business, né? E aí Francivaldo colocou uma semente aqui no meu coração do amor pela finança, né? O zelo pelo dinheiro e o relacionamento e o respeito por dinheiro, né? E aí eu comecei a ler livros e mais livros, e hoje eu tenho 8 clientes na minha mentoria, né? E é uma mentoria relativo que tem um investimento bom, né? Hoje eu estou, graças a Deus, dispensando aí clientes, eu não tenho mais tempo para atender clientes, né, na mentoria, mas eu vou ter tempo sim para atender clientes no planejamento. Hoje eu tive com o Francivaldo pela manhã, porque ele é meu consultor, né? E a gente estava vendo o aplicativo lá, e aí o Francivaldo não acreditou no que ele viu. Quando ele olhou lá, olhou a minha despesa desse mês, ele vai, rapaz, Henrique, eu não estou conseguindo acreditar. Porque de onde o Francivaldo me encontrou? Em novembro. Isso não tem 6 meses, né? Novembro, dezembro, né? E aí Exatamente. Francivaldo olhou a minha planilha lá do aplicativo de receita versus saída. Despesa. A minha receita... Eu disse, cara, eu disse assim, cara, tu não tá lançando tudo. Aí eu falei, mas não tem como, porque todas as minhas contas estão cadastradas, é automático, ele leu o extrato automático, né? Mas aqui, ó, só resumindo, eu deixei de tirar os 80 mil da empresa, eu fiquei com aquela meta do Francivaldo de 40 mil, de retirada de Prolabore ali. Não vou nem dizer Prolabore, é uma mistura de Prolabore com divisão de lucro. Mensal, todo mês eu continuei tirando os 40 mil, deixei de tirar 80 mil, mas a minha receita própria não caiu, continuou sendo 80. E aí a minha receita continua sendo 80, mas eu só tiro da minha empresa 40 e eu estou vivendo hoje com o tal dos 20 mil e investindo o restante, né? E aí, de quando eu conheci Francivaldo, salve Que de palmas, não? Salve de palmas para você, viu, Francivaldo? Salve de palmas para você. Para E nós. aí hoje, graças a Deus, a gente está aí com um bom patrimônio. De quando eu conheci Francivaldo para cá, eu estou investindo numa cidade do interior aqui, eu estou com 20 lotes nessa cidade do interior. Eu conheci Francivaldo, eu não tinha nem carro, eu tinha carro alugado. Tudo bem, eu acreditava, ainda acredito que carro alugado ainda seja mais econômico, né? Mas eu decidi partir para cima, né? E ter meu patrimônio, ter meu carro como patrimônio, decidi investir em terrenos e estou restituindo algumas coisas que estavam aí deixadas, porque quando você não respeita o dinheiro, você é desleixado, né? Eu estava desleixado com o dinheiro. E aí eu decidi ir atrás de algumas coisas que estavam perdidas. Então eu fui atrás de alguns imóveis que estavam na justiça, fui atrás de alguns terrenos que ficaram perdidos e estou recuperando aí esses terrenos e esses apartamentos, né? Mas assim, para finalizar, o que eu quero deixar aqui de maior gratidão assim a Francivaldo é que Francivaldo ele plantou a semente do respeito ao dinheiro, né? Usando aqui a Bíblia, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E realmente hoje eu consigo entender que eu não sou uma pessoa apegada nem materialista, eu não amo o dinheiro, mas eu respeito o dinheiro, né? Tem até uma frase que se diz aí muito afora, dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. E eu estava muito desaforado com dinheiro. E hoje não, hoje eu respeito o dinheiro, eu entendo que dinheiro tem que ser estudado, tem que ser planejado. Hoje em dia eu não faço mais um gasto, um desperdício. Hoje eu estou zero desperdício, né? A conta de supermercado, cada mês a gente baixa mais. A conta com a Ceasa, cada vez a gente descobre... Só para vocês terem noção, eu passei a comprar no supermercado Mateus via aplicativo. Por quê?
porque eu ia no supermercado, eu passava 2 horas fazendo compra, já é perda de tempo, e o meu tempo é valioso. E, em segundo lugar, eu comprava muita coisa que eu não precisava, né? Então, a gente passou a comprar pelo aplicativo. E pelo aplicativo a gente compra só o que a gente realmente precisa, né? Então, a gente faz compra aqui a cada 15 dias. E mesmo tendo 3 filhos, mais a minha esposa gestante, eu considero 4, hoje a nossa compra quinzenal do Matheus está em R$ 500 e a minha esposa disse que vai baixar para 400. Então, a gente vai para R$ 800 por mês de Matheus, a gente compra quinzenal na Ceasa em torno de 180, ela quer baixar para 120, né? E de Fribal, que a gente compra de grande quantidade também, que compra em torno de 500, ela também quer baixar um pouco mais. Então, assim, a gente está aqui vivendo uma transformação no casamento, né? Vivendo e aproveitando também. Hoje, graças a Deus, a gente consegue passar 10 dias fora, né? No início do mês, a gente passou 10 dias em Curitiba. No mês passado, a gente passou 10 dias no Rio de Janeiro. A gente está curtindo, né? Com respeito ao dinheiro, tudo ali muito bem calculado. Não somos mão de vaca, não existe avareza aqui, mas existe o zero desperdício. A gente não está desperdiçando nada. Show de E aí a bola. minha gratidão aí a Francivaldo, porque ele plantou a semente do respeito ao dinheiro. Obrigado, Henrique. Nós aplaudimos esse cara, que ele é fera. E, além de tudo isso, desse exemplo que ele está dando, ele se transformou em um soldado aguerrido que vai salvar muitas pessoas através das finanças, salvar no sentido financeiro, né? Então, assim, o objetivo é missão de vida, esse curso aqui. É a gente formar pessoas para a gente, né, engrossar essa fileira de pessoas que, sabe, senta lá com a família, entende e ajuda a família a sair de situações desafiadoras, financeiramente falada. Então, eu faço aqui uma reflexão, né, com esses números que eu mostrei para vocês ali no começo. Quantas famílias estão te aguardando para te pegar na mão e tirar elas de um sufoco financeiro, né? Então, assim, pensa em tudo isso. Eu queria chamar aqui também o Leno. Me disse assim: pô, Fran, o Leno tem mais uma pessoa que me disse, que eu estou lembrando. Pô, Fran, eu estou em dúvida se eu sigo a carreira de planejador financeiro ou se eu sigo a carreira de assessor de investimentos. Aqui, a gente entende que todas as profissões são profissões excelentes, desde que tu esteja respeitando ali a tua missão de vida, o teu chamado por Deus. Mas a Bianca, ela é ex-assessora de investimentos e está aqui também no treinamento, e eu queria que ela desse um breve depoimento acerca da história e o que ela acha dos dois lados da moeda. Bianca, está por aí? Oi, tô aqui. Boa noite, gente. Pode Boa aparecer, noite. cadê tu? Tô Opa, tá aqui a aparecendo Bianca. aqui, Show, Bianquinha, meio seja bem-vinda. descabelada, me recuperando de uma dengue e chikungunya. Meu Depois Deus, que eu muito peguei obrigado, Bianca, por estar aqui conosco, com toda essa situação. Eita, mas vamos lá. Fran me fez esse convite para estar falando um pouco. Eu passei 2 anos atuando como assessora de investimentos. Finanças, né, números, na verdade, sempre foi minha paixão. Antes eu já atuei como administradora financeira de empresas. Eu tenho minha própria empresa, tenho um e-commerce de roupa feminina há 7 anos. Mas, assim, números, trabalhar com finanças, dinheiro, planejamento, orçamento, sempre foi uma coisa que me trazia muita gratificação. Então, quando eu conheci a profissão de assessoria, eu resolvi, né, ingressar. E quando conheci Fran, fiquei apaixonada pela dele. Logo quando conheci. Acho que eu nunca te falei, Fran, mas eu te conheci. Eu disse, olha, eu gosto disso, planejamento. E assim, como o Fran falou, depende muito do teu propósito e também do teu perfil, né? Eu estava conversando até com um amigo nosso, que ele é assessor, e que ele está realmente também muito reticente se ele continua, se ele procura outra coisa, ele é novo, né? Então ele pode procurar até outras áreas que não sejam nem finanças, de forma alguma. Por quê? Porque para ele não está encaixando. Não é uma questão de se é uma boa profissão ou não.
né? As duas profissões são boas profissões onde você pode ganhar bens quando a gente fala financeiramente, né? Quando se fala de retorno financeiro. Ah, não, é melhor planejamento é ser planejador porque tu vai ganhar mais, ou assessor. Em relação a isso, eu acho que fica difícil até dizer. Acho que os dois você pode ser muito bem remunerado. É mais uma questão mesmo de perfil seu, né? De assessor, ao assessor de investimento, você vai lidar com um público um pouco mais seleto, né? Porque Público Oi? A, público triple A. Né? Pois é, é B no máximo, porque você tem que estar ali linkado a uma corretora e normalmente de preferência a um escritório. E se você não pegar clientes, eu acho que isso não tem problema falar, né? Não, Clientes que tenham no mínimo 300 mil reais já ali livre para para investir. investir, você não vai ser remunerado. Você vai estar trabalhando de graça para a pessoa, porque você trabalha por comissão. Então, são mais essas questões de diferenças. Assessoria, você trabalha, assessor de investimento, você vai trabalhar por comissão. A corretora vai passar uma comissão para o escritório e esse escritório vai dividir essa comissão com você. Cada escritório, às vezes, divide a comissão dele com o assessor da sua forma, né? Eu não Bianca, vou entrar nesse detalhe. para um assessor chegar no nível de renda de 15 mil reais, ele tem que ter uma carteira de aproximadamente quanto? Olha, ele começando do zero, eu acho que tem que ter pelo menos uns 50 milhões. É por aí. Ele ter 15 mil e trabalhando bem a carteira. E trabalhando bem. E É um 50 trabalho, milhões é não bem é fácil de captar. trabalhoso, porque como o grupo é mais seleto, é mais difícil você acessar ele, você ter o que eu tive de experiência, você ter relacionamento, contato, network, mais do que nunca, é importantíssimo. Além da dedicação, que é importante para qualquer pessoa que trabalha, principalmente com serviços, né? Como o Fran mesmo deu dica até para os médicos, mas mais como assessor, mais do que nunca, porque mais ainda, não sei se tu concorda comigo, Fran, mas mais do que como planejador financeiro, o assessor precisa mais ainda gerar confiança no cliente. Com certeza. Porque o cliente fica, alguns medos que os clientes, receios, né, que os clientes veem, eles têm aqueles receios de você estar só empurrando o produto, porque aquele produto vai te dar comissão, entendeu? Uma comissão melhor ou boa. O cliente fica com receio de tu fazer ele perder dinheiro, porque é investimento, né? E se você, de repente, ele vai para uma coisa mais arriscada, ele pode perder. Então, o trabalho para você gerar uma confiança é bem mais elaborado. É verdade. Requer muito mais confiança mesmo. Isso. Então, você saber realmente ter uma habilidade humana, social, de saber se relacionar com uma pessoa e de ter contatos, de estar disposto a ter até uma vida ter uma vida social, se você não tem, de estar nos lugares certos, nos lugares onde seus clientes estão, é importante. Eu acho assim, o trabalho para você conseguir cliente, eu acho bem mais trabalhoso. Bem mais desafiador. É mais afundilado, né, Bianca? Isso, porque é mais desafiador exatamente pelo fato de ser um nicho menor, né? Porque, olha só, planejamento financeiro só atende até endividados. Exatamente. Né? E o cara, para ser um cliente de um assessor de investimento, ele precisa ter 300 mil reais. Um cliente que E da maneira sentido. que o Fran coloca, que bota o valor mensal, isso também facilita para o cliente, né? Pagar, né? Do que ele desembolsar, como você falou, né? Que cobrava 16 mil. Nem todo tem para pagar esse cliente valor. vai poder te desembolsar 6 mil, mas de repente 600 por mês, 500 por mês ele pode. Com certeza. Pagar os mesmos 6 mil, mas parcelado. Parcelado, exatamente. E para ti gera recorrência, facilita o teu trabalho. Recorrência. Excelente. Então, é mais uma Bianca, questão mesmo assim, do que você se identifica mais e do teu perfil como pessoa, né? Porque se você não é uma pessoa de muito comunicativa, de querer muito ir atrás, porque você vai ter que ir atrás dos clientes, pelo menos, principalmente no começo.
pode ser um trabalho um pouco mais desafiador e onde você vai ter que ter uma resiliência muito maior e uma resistência muito maior do tipo, não, é isso que eu quero e eu vou conseguir, eu vou atrás, né? Mas são duas profissões maravilhosas. Para quem gosta de finanças e se apaixona como foi o Henrique. É Henrique? Isso. Como o Henrique se apaixonou. Show de bola. Ô, Obrigado, Bi. Bianca, deixa eu só fazer uma pergunta para a Sim. Bianca, pessoal. Seria possível a recorrência num valor fixo, no caso de assessor de investimento? Não. A recorrência você só tem uma maneira, que é porque a comissão é devido aos produtos que você aloca ao cliente. Então, quando você tem certos produtos que vai te dar o valor mensalmente, mas a maioria, no momento que você investe, aplica o dinheiro do cliente, você recebe já no outro mês a comissão. Então, para você ter uma coisa recorrente num valor, como o Fran falou, por exemplo, 15, 20 mil, você mais do que nunca sempre tem que estar Captando, né? com clientes novos e sempre, depois do tempo, né? Fazendo aquela limpeza e peneira na sua carteira, porque quando você começa, você vai aceitar mais ou só vai conseguir pegar clientes de 300 mil, às vezes até pegar menos, por uma questão de ter experiência. E quando você for crescendo, você não vai conseguir mais atender esses de 300, aí você vai ter que ir passando e ter que ir aumentando o seu ticket e dizer assim, não, eu só pego cliente que tem 1 milhão para cima, cliente 500 mil, para você realmente ter essa renda que Bianca. aumentou. Obrigado, obrigado, Bianca. Muito obrigado, Bi, pelo teu depoimento. Você acrescentou demais. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm dúvida para que caminho seguir. Então, a gente está mostrando aqui os dois, né? Os dois Para quem caminhos. tem dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, gente, porque eu falei assim de um modo geral, mas pode ter, de repente, se terem alguma dúvida específica, pode perguntar. Show. Eu vou chamar aqui também a Jéssica, e também ela está aqui conosco, a Jéssica Raim, que ela também foi assessora de investimento, só para dar um pequeno depoimento para nós aqui, de uma forma breve. Jéssica, tu ainda está por aí? Estou aqui sim. É exatamente isso que a Bianca Pode ligar a falou. tua câmera para a gente ver, que eu não estou te olhando. Está ligada, acho que está... Agora tá. Vamos lá. É exatamente isso que a Bianca falou. Na verdade, a assessoria de investimento, basicamente, é 70% tu vai trabalhar com pessoas, né? E outro detalhe também é o retorno demorado, que às vezes você marca reunião com o cliente e não conquista ele logo na primeira reunião, né? Temos lá uma segunda, a terceira, a 10ª reunião e você ainda não conquistou o cliente. Então, tem que ter muito esse feeling lá com o cliente, essa conexão com o cliente, tu conquistar ele para ele colocar o dinheiro que ele tem lá com você. E esse processo é demorado. Gente, perdão aí pela câmera que está tremendo, eu não sei por quê. Não sei se para você está de boa. Não, está sumindo, mas está dando para te ver. Certo. E complementando também o que a Bianca falou, tem que estar todo tempo ali com esses clientes novos. Porque senão a comissão no final não sai. Ou você coloca clientes novos, ou você roda a carteira do cliente, o que é um meio antiético ali, eu creio meio complicado, tá todo tempo movimentando ali a carteira do cliente. Mas eu acho que é isso que eu posso agregar. Show. A gente diz lá no escritório que o sobrenome da gente, do assessor, é prospecção. Meu sobrenome é prospecção, tem que prospectar, prospectar o tempo todo. Exatamente, depende muito. Olha, eu depende sendo bem muito sincera, da falando pessoa. aqui da minha experiência, sendo bem sincera, foi uma das últimas conversas com o Hans, eu não sei se o Hans ainda está aí. Tá aí. Eu até falei, Hans, desculpa a minha ingenuidade, mas quando eu entrei para assessoria, eu achava que a minha função principal era assessorar os investimentos do meu cliente. Mas acaba que a gente tem que focar mais na prospecção do que o assessoramento em si. Você tem que fazer um assessoramento maravilhoso, porque é uma forma de você prospectar também. Porque se você assessora bem, o cliente vai te indicar. Com certeza, é verdade. Mas você acaba sempre tendo que deixar muito do seu tempo para estar atrás de novos clientes. Então,
É um trabalho bem... Leno e Jonas, vocês que têm dúvidas com relação a isso, querem fazer, para a gente encerrar essa parte aqui, alguma pergunta para as meninas? Não, ficou bem claro mesmo. Não, Francivaldo, tá tudo certo, deu para compreender, né? Mas assim, o meu foco mesmo é seguir a parte do planejador financeiro, né? Que, como a Bianca comentou, eu também já tive muito contatos e tenho contatos com alguns assessores, né? E assim, não é fácil, né? A pessoa tem que se dedicar bastante, correr atrás de cliente, ter uma carteira bem, assim, conservadora, uma carteira que mostre ali para o cliente mesmo que dá resultado. E é isso, né? Show, beleza. Ótimo, pessoal. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Agora, assim, muitas pessoas que têm me procurado com esse intuito de investimento, né? Estão com finanças desorganizadas e acreditam que pode investir quando organizar. O conhecimento, então, que a Bianca e a Rayane têm vai somar no processo do planejador. Não né? tem dúvida disso, com Com certeza. certeza. Soma muito. Porque esse é um conhecimento que eu tenho muito raso. Né? O Isso. conhecimento que eu tenho bom hoje, como a Bianca brincou, é o respeito ao dinheiro. Mas com relação ao investir, né, é o meu próximo passo. Depois Mas que eu aí é terminar. com o tempo, né? Tu vai aprender e tal. Isso. A gente aqui na Até- sequência, olha, Henrique, na sequência desse treinamento aqui, já fazendo Seedings, a gente entende que o planejador financeiro, ele precisa ter um entendimento de mercado financeiro. Então, eu e o meu sócio Hans vamos fazer um treinamento de investimento para planejadores financeiros. Entendeu? Em sequência, né? O planejador 2.0. Exatamente, porque a gente treina o cara para, né? Assim também como ele precisa ter um conhecimento básico de gestão. Se ele for montar um escritório de planejamento financeiro, ele precisa ter um conhecimento básico de gestão. Nós temos um parceiro nosso que vai fazer esse treinamento para o cara, para ele sair um profissional completo, o empreendedor, o planejador financeiro e o cara que conhece. Como também, lá na frente, eu vou fazer um treinamento de planejamento sucessório, que é um outro conhecimento que o planejador também precisa se aprofundar mais, né, sobre as questões de transferência de patrimônio, entende? Mas, assim, no treinamento, o básico para ele atender e começar a monetizar é este aqui, ok? É o que o Henrique já está fazendo, entende? É bem por aí. Então, assim, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou passar para vocês nesse treinamento a tecnologia que a gente utiliza, né? O passo a passo que a gente utiliza, o processo que a gente utiliza para atender os clientes e entregar resultado para os clientes, que aí o depoimento que o Henrique deu, e eu poderia dizer para vocês aqui que eu tenho N outros clientes que me deram depoimento que eu fiquei até emocionado, entende? Uma vez o Senhor me disse assim, cara, se eu tivesse te conhecido antes de eu me separar, eu não teria me separado. Porque muitos dos meus atritos com minha esposa, com minha ex-esposa, foi por conta do dinheiro. Na verdade, ele não disse que ele tinha se separado. Ele disse assim, se eu tivesse te conhecido antes de eu me separar, eu não tinha me separado dos meus filhos. Olha que, sabe, porque muitos dos meus atritos com minha esposa foram em decorrência do dinheiro. E isso tem pesquisas aí no mercado que diz que 70% dos divórcios tem algum reflexo financeiro ali ligado a eles. Então, assim, é um depoimento muito poderoso que o cara deu, que eu fiquei até emocionado. Eu disse, pô, cara, mas eu vou te ajudar a si mesmo, depois de separado, a reorganizar tuas finanças, porque eu tenho certeza que tu vai arrumar uma outra esposa e tu vai fazer tudo diferente agora dessa vez. E assim a gente tocou a vida. E eu ainda tenho o meu depoimento pessoal de vida, que a parte está aí, ela sabe. Né? Eu digo, uma vez, eu era muito endividado também, eu tive muito problema com finanças, eu brigava muito com dinheiro, e a parte tinha 2 anos de idade, me pediu para ir na praia, e eu não tinha dinheiro nem para levar ela de carro até na praia, porque o carro estava 0 no combustível. Então, eu digo assim para meus clientes, se depender de mim, nenhum pai nega um pedido para um filho de uma água de coco, um refrigerante, por não ter dinheiro, porque ele é desorganizado financeiramente.
entende? Então, isso é missão de vida, é propósito, é chamado de Deus para a gente pegar na mão das pessoas e ajudar. E assim como o soldado Henrique, que está batalhando, está estudando esse negócio, eu quero formar muitos outros soldados, porque tem milhões e milhões de famílias que estão ali te aguardando para te pegar na mão delas e tirar ela de alguma situação financeira desafiadora ou de mostrar um outro norte financeiro para eles. E como a gente vai fazer isso, né? É com esse método que eu estou dizendo para vocês, que são os pilares da construção de uma casa. É um método, a tecnologia que a gente vai utilizar, as ferramentas que a gente vai utilizar, a gente vai gerar valor para o nosso cliente e a gente vai ser bem remunerado, porque a gente entrega muito valor para os nossos clientes. E o processo de planejamento financeiro pessoal, né? Quando a gente vai para dentro das reuniões com o cliente, que tipo de transformação a gente ajuda a fazer na vida das pessoas? Como a gente ajuda as pessoas, né? As pessoas aprendem a otimizar o orçamento e formalizar objetivos. A gente planilha o patrimônio da família. A gente né, vê os ativos imobilizados que a família tem. A gente vê os ativos de liquidez, que são os investimentos que a família tem, planilha tudo, coloca tudo isso. Quando a gente está falando da ferramenta que a gente usa, o aplicativo, a gente coloca tudo isso lá dentro do aplicativo para a pessoa olhar os investimentos dele. A gente ajuda a família a melhorar despesas, a gente ajuda ela a redefinir os planos e entender, né, se, por exemplo, aquelas famílias que são endividadas, como estão aquelas dívidas, a gente ajuda como priorizar o que está primeiro, ok? E a gente aprofunda mais ainda no emocional do cliente. Como eu falei com vocês ali no começo, planejamento financeiro, ele não é só a gente olhar os números da família, né? Por trás dos meus números tem meus sonhos, minhas expectativas, os meus desejos. Eu quero garantir a faculdade dos meus filhos, eu quero garantir a minha aposentadoria. Então, a gente vai muito além só dos números. A gente quer saber quais experiências a família gostaria de viver. A gente quer saber quais os medos de cada pessoa, né? E a pessoa vai te dizer, cara, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar sem condições físicas de prover a minha família. E tu vai anotar esses medos dessa família e tu vai trabalhar toda a reunião passando segurança para essa família, para ela se livrar daqueles medos, entende? Então, assim, tu vai entender ali quais são as dores dessa família, não é? E tu vai perguntar também, na questão emocional, quais os principais valores de vida desse casal ou dessa pessoa que está contigo. Essa pergunta é muito poderosa. Tu tem que fazer. Porque quando eu entendo, o meu cliente me responde, cara, meu principal valor é família ou é espiritualidade. O dinheiro dessa pessoa, se ele não estiver gastando conforme o que é valor para ele está desalinhado. Então, tu tem que mostrar para ele que ele tem que gastar o dinheiro dele conforme o que ele entenda que é valor principal na vida dele. Sabe? Quando tu consegue fazer isso, tu alinha o teu cliente, tu alinha ele com a tua esposa e ele vai ser muito mais racional com o dinheiro dele e o dinheiro dele vai aparecer, ele vai ter mais dinheiro e ele vai ser grato para ti pro resto da vida e vai te remunerar muito bem por isso. E aí tu entende também, com o cliente, discute quais são os sacrifícios que ele vai fazer em prol desses hábitos novos que ele vai implantar na vida dele. Eu não posso estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo, né? E com dinheiro, como o Henrique falou, a gente tem que respeitar o dinheiro. E para me respeitar o dinheiro, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que talvez estejam nos meus costumes, só que são costumes que estão desenquadrados com meus valores de vida. E isso, a gente sai dentro das reuniões com muitas reflexões, com muitas conversas com os nossos clientes, ok? É bem por aí. E a gente vai também
ajudar os nossos clientes a priorizar os principais projetos dele. A gente faz uma pergunta assim, cara, o que é prioridade número 1 para ti? Não, prioridade número 1 é essa viagem que eu quero fazer. Ou prioridade número 1 é construir minha reserva financeira. Prioridade número 1 é comprar o nosso imóvel próprio. E aí tu vai perguntando, ajustando mais. Então, tu ajuda o cliente, ao teu cliente, a priorizar o que ele quer mesmo. Aí ele vai canalizar energia, direcionar energia para realizar aquele objetivo de vida. Então, tudo isso são entregas que tu faz dentro do planejamento financeiro, que tu vai melhorar o contexto de vida do teu cliente e tu vai ajudar ele a realizar os objetivos dele. Tu vai ser muito bem remunerado por isso. Além de ser muito bem remunerado, o teu cliente vai ser grato a você para o resto da vida, ok? E nós vamos usar ferramentas para ajudar o cliente, ferramentas práticas, não é? Ferramentas que ele possa tomar, a gente possa ajudar ele a tomar a melhor decisão financeira possível. Na verdade, por que eu me comprometo financeiramente? Por que eu me endivido? Porque eu tomo decisões financeiras equivocadas. Por que eu tomo decisões financeiras equivocadas? Porque o meu plano não era claro. Eu não tinha um plano de vida financeira com a minha família muito claro. Como eu não tenho um plano claro, eu acabo tomando decisões equivocadas e vou cavando um buraco, vou me endividando. Se não chegar alguém neutro nessa história, um planejador financeiro, que pegue ali naquele fio e te ajude a sair daquele, vamos dizer assim, tu vai entrando numa ciranda negativa, né? Só afundando. Se alguém não chegar e não te tirar daquela ciranda negativa, daquela bola de neve que tu acaba virando uma bola de neve mesmo, como a gente está dizendo. Então, as ferramentas, a gente tem aqui ferramentas que a gente vai ajudar o cliente a tomar melhores decisões financeiras, que é esse passo a passo que nós vamos mostrar. Olha só, a gente vai ajudar vocês a estruturar o negócio financeiro, o negócio de vocês. O planejamento financeiro é um negócio. Eu disse que dessa turma aqui eu vou escolher algumas pessoas para trabalhar comigo no meu escritório de planejamento financeiro, ok? Mas as pessoas também podem seguir seu próprio caminho e montar um negócio, ok? E para montar um negócio precisa estar organizado profissionalmente, né? Então, nós vamos te apresentar a mesma plataforma que eu utilizo, que é o meu Vista. Eu vou te treinar nessa plataforma. Eu vou te apresentar o Vindi, que é a empresa a qual a gente fez o cadastro, a gente faz a cobrança dos nossos clientes por lá. A gente vai te apresentar a ClickSing, que é a empresa quando o Hans está aqui na reunião comigo, então eu fecho um cliente, eu passo para o Hans cadastra o cliente lá na plataforma, lá na Vindi, né? Cadastra o cartão do cliente, o cliente recebe lá no celular dele um link para ele cadastrar o número do cartão, já com aquele acordo que a gente fez, aquele contrato que ele assinou comigo. Eu também vou entregar a cópia do mesmo contrato que eu utilizo com meus clientes para vocês. Vocês não vão ter trabalho só de mudar e botar o nome da empresa de vocês. Todo esse caminho que eu venho trilhando aí há 5 anos, eu encurto aqui e vou entregar tudo para vocês, ok? Então, o cliente já recebe lá no e-mail dele o contrato com assinatura, de forma de assinatura eletrônica no e-mail dele, só para ele assinar digitalmente e te devolver. Tudo é automático, né? Cadastra o cliente lá no Vindi, ele automaticamente já dispara o ClickSing, que é, né, conectado com o Vindi, ele já dispara o e-mail para o cliente para ele assinar o contrato. Como também eu vou entregar para vocês uma pasta com todas as ferramentas que eu utilizo no dia a dia, ensinar vocês a utilizar em cada aula, não é? A planilha completa de planejamento financeiro eu vou entregar para vocês. Vocês só vão tirar a minha logomarca e botar de vocês. Uma planilha dessa para desenvolver, não sei nem quanto custaria, né? Uma planilha que eu tenho poderosa também de imóveis para a gente avaliar um financiamento. O cliente me diz, eu estou financiando de tal lugar. Eu coloco lá nessa planilha, tem o sistema Saque e Price. Eu já sei, ele só me diz a taxa de juros e quanto ele quer financiar. A planilha calcula tudo para mim, ok? E eu tenho uma planilha também de comprar ou alugar, a gente vai aprender sobre isso, para a gente dizer a dúvida que a gente recebe muito.
dos clientes da gente. Cara, eu compro ou eu alugo um imóvel para me morar? A gente faz a conta e mostra para ele, ok? Eu tenho uma outra dúvida grande também aos clientes. Cara, eu alugo um carro, eu compro um carro. Eu tenho uma planilha, uma ferramenta, que eu vou ensinar vocês a utilizarem para mostrar para o cliente de vocês racionalmente. A gente diz para o cliente assim, cara, racionalmente, tu vai pagar menos se tu alugar um carro, ou se tu comprar um carro. Cada caso é um caso, né? Mas tu tem a tua decisão emocional. E isso tu tem que conversar com tua esposa e entender o que é melhor para ti. Eu tenho uma planilha de quanto custa ter um filho. Tem pessoas que perguntam isso, cara, eu quero ter um filho, quanto custa? Então, tu mostra até o pequeno sair da faculdade. E as mulheres gestantes, ou os casais que estão grávidos, querendo engravidar, eles ficam muito, muito felizes quando a gente manda uma planilha para ele de enxoval, que é uma planilha que o cliente faz ali a cotação de todos os itens que ele precisa comprar ali para aquele bebê que vai nascer, ok? Então, todo esse conjunto de ferramentas para vocês estruturarem o negócio de vocês, eu vou entregar na mão de vocês. Então, resumindo tudo aqui, o que vocês vão sair daqui sabendo? Vocês vão sair daqui com um método claro, né, para vocês aplicarem com os clientes de vocês, um passo a passo, né, do como a gente faz no planejamento financeiro. Eu acho que o que a gente busca em tudo que a gente compra é ter um método. Como que eu vou seguir um passo a passo nesse negócio? Aí, mais o conhecimento que vocês vão sair do planejamento financeiro em si, de como se comportar reunião a reunião, as reflexões que vocês devem fazer com o cliente de vocês, mas a tecnologia que a gente vai utilizar, isso tudo vai ser igual a uma transformação de vida que vocês vão entregar para o cliente de vocês. E isso, meus queridos amigos, não tem preço. Quando o cliente te diz, muito obrigado, cara, eu estou muito grato porque tu me ajudou, é como se um médico, quando ele está no exercício da sua profissão, ele salva uma vida. Entende? Então, assim, é a gratidão plena de um profissional quando um cliente diz isso para ele. Que é o que o Henrique acabou de me dizer aqui agora, né? Pô, Fran, toda a gratidão do mundo por tu ter semeado aqui no meu inconsciente o respeito ao dinheiro. Então, muita gratidão também ao Henrique, que me pagou para me ser o planejador financeiro dele, com muita honra e muito orgulho. Hoje ele é um homem muito mais próspero do que ele era antes. Ok? Bom, essa parte a gente já passou. Olha só, pessoal. Eu também quero, depois desse treinamento, se vocês acharem que é interessante, tem essa formação empreendedora do Milton, que o Henrique até vai fazer também, que ele 3 dias de imersão, que ele pega na tua mão e te ensina tudo de como tu gerir um negócio. Então, é para vocês saírem daqui profissionais mesmo, ganhando muito dinheiro, ok? Eu fiz aqui um pacote, o Milton me permitiu descontos para vocês que estão assistindo, que não fecharam ainda conosco, ok? E queiram a formação empreendedora, mais a consultoria financeira familiar, que são 3 reuniões que eu vou fazer com vocês para vocês receberem o serviço de planejamento. E mais essa formação aqui que nós estamos fazendo, né? A soma de tudo isso aqui daria 9.797, ok? Vocês vão pagar 10 parcelas de R$560. Se vocês decidirem, não, Fran, eu quero fazer só a formação mesmo, é 1.997, está tudo certo, ok? Mas daqui, eu acho que é super justo, né? Eu vou me dedicar, sei lá, até dia 1º do 6 com vocês, toda terça e quinta, 2 horas, entregando conteúdo, entregando conhecimento, entregando prática de planejamento financeiro. Esse curso vai ser prático, ele não vai ser... É assim, ó, vocês vão ter uma família que vocês vão atender. Lá nas últimas 2 aulas, vocês vão apresentar esse case dessa família, ok? Nós desenvolvemos também uma apostila, eu desenvolvi uma apostila falando tudo sobre a profissão de planejamento financeiro, que é uma apostila que vocês vão fazer um resumo também
para vocês terem uma visão ampla de que é essa profissão de planejamento financeiro, ok? Então, vocês fiquem à vontade para optar por pagar, para fazer o pacote ou fazer só o treinamento. Dúvidas até aqui, turma? Quem está comigo aí, bate 2 palminhas. Pô, parece que a turma já está dormindo aí. Valeu, Danilo. Pessoal, Não, tem muita gente aí. pessoal, olha só. Uma visão geral, não é? Do que a gente conversou aqui. Do que um planejamento financeiro, do que vocês vão entregar para o cliente de vocês. Vocês vão entregar estimativas e realizados. Quanto vocês fizeram de orçamento com o cliente para cada mês de despesa dele e quanto ele lançou lá no aplicativo e realizou. A gente vai entregar para o cliente os principais gastos dele. A gente vai entregar gráficos para os clientes, lançamento diário que ele vai fazer no aplicativo dele, gestão dos planos e sonhos dele, ajustar esses parâmetros juntamente com ele, né? Eles vão ter uma visão simplificada ali no celular deles, de todos os sonhos dele, de tudo que eles querem construir, das finanças como um todo, ok? Vocês vão entregar o patrimônio em tempo real na mão do cliente, ok? Ele vai lançar ali quanto ele tem de aplicação no banco A, no banco B, no banco C, e se integra dentro do aplicativo. Se ele tem imóveis, ele lança ali no aplicativo, vai ficar ali aparecendo consolidado. Então, a gente tem lá gráficos de todo jeito para ele avaliar, ok? Então, estimativa e realizado, principais gastos, gráficos, lançamento do dia, tudo o cliente vai ter. Cada reunião que tu vai fazer com o cliente é para te acompanhar isso e para te entender como é que estão os projetos de vida dele, o que ele não foi tão bem assim, o que ele foi, para te ir ajudando o cliente a construir aquela casa que eu mostrei para vocês ali atrás. Turma, suas percepções e dúvidas acerca de tudo que a gente conversou aqui. Estou disponível para vocês para a gente tirar todas as dúvidas possíveis. Jéssica, Danilo, Bruno, Leno, professor Glauco, Júlio. Júlio Barroso está ali, ó. Nem tinha visto o Júlio, cara. Rapaz, Júlio não é fraco, não. Poncinag, Giovana Menezes. Dúvidas? Leno, alguma dúvida? Não, Francivaldo, tranquilo. Acho que foi bem esclarecedor, então não ficou nenhuma dúvida, não. Jonas, Não, por enquanto tá tudo certo, deu para compreender, né? Mas ao longo dos dias aí a gente vai alinhando foi o que tu esperava? Era a visão que tu tinha de planejamento financeiro ou mudou muito do que tu imaginava? Não, com certeza. De fato, já era o que eu esperava, né? E assim, a gente vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Já é uma profissão que eu estou ainda fazendo um processo de transição, né? Saindo da parte seletista, indo mais para essa área, né? E é isso, conhecimento sempre é bom, né? Não tem dúvida disso. Socorro, o Jonas, ele é um grande amigo do Jim Davis. O Jim Davis vai fazer esse curso com a gente. É porque essa semana ele já está com a semana cheia e ele não pôde participar dessa aula, mas terça-feira ele vai estar na aula conosco, ok? E também, assim como o Jonas, eles começaram a se descobrir. Eu nem sabia disso. Tudo é energias boas que cruzam, né, Jonas? Ele com o Jim, ele já tinha um grupo de finanças pessoais, que eles já conversavam, pesquisavam sobre finanças pessoais e tal. E o Jim falou comigo, porque ele viu em minhas redes sociais já fazendo alguma coisa com relação ao planejamento financeiro. Disse, cara, eu tenho um grande amigo meu que nós gostamos muito disso que tu faz. Não é, Jonas? Com certeza, E aí, com certeza. ele mandou o contato do Jonas para mim e disse, cara, vamos trazer o Jonas para esse negócio que ele gosta muito e ele vai ajudar muito. E aqui estamos. Danilo, alguma dúvida? Tuas percepções acerca de tudo que tu viu, é isso mesmo que tu esperava? Mudou? Não, nenhuma dúvida. Era a minha percepção desde o início, entendeu?
Conseguir entender aí o cronograma de todo o processo, né, como se tornar um planejador. Foi muito bom esses depoimentos de quem estava do outro lado, né, e teve êxito com o planejamento que você fez, e melhor ainda, usou para a vida e hoje está tendo sucesso tanto financeiro, né, pessoal, quanto também ajudando pessoas. Foi muito bom né? essa entrega. Se transformou E no é o que eu soldado esperava, da é o que eu escrita. espero, né? Também implementar isso junto aos meus clientes, também de uma forma bem assídua com esse curso, eu acho que vai esclarecer muito para mim, até também para o meu lado pessoal, né? Para a gente se reorganizar. Ah, cara, pô, tu tocou num ponto que eu não tinha falado aqui, que eu acho que é o maior ganho que a gente tem. Deixa eu te dizer, tu vai ser planejador financeiro, ok? E tá tudo certo. A gente viu o case do Henrique aqui, a gente viu o meu case também. Eu era um cara que brigava muito com dinheiro, cheguei a ficar muito endividado. E e eu me conscientizei lá atrás, e depois apareceu o planejamento financeiro na minha vida. Mas olha, o que tu vai vender para os teus clientes, tu vai vivenciar na tua vida. Eu e Gilvanda, minha esposa, que está aqui nessa aula, a gente usa o mesmo aplicativo que os clientes usam. Então, eu tenho que evoluir financeiramente também. Então, o grande ganho que tu vai ter é que, olhando para ti, tu vai evoluir muito financeiramente, tu vai transbordar de prosperidade, porque é o que tu vai vender para os teus clientes. Não tem essa de casa, que nem o Henrique disse, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não. Tu vai aplicar na tua vida, e tu aplicando na tua vida, com certeza, tu vai evoluir muito. Pô, Danilo, muito obrigado pela lembrança aí. Foi top. Eu queria escutar um cara aqui que eu tenho um namoro com ele há mais de 4 anos que eu venho conversando com ele sobre isso. Bruno. Boa noite, meu amigo. Quantos anos que a gente vem conversando de paixão de planejamento financeiro e finanças, Bruno? Tem ideia? Faz bastante tempo já. Eu acho que tem uns 4 anos, talvez. Por aí. Cara, eu já fiz reunião com esse Bruno, nós já conversamos, nós já trocamos ideia, nós já fomos um outro mundo e voltamos. Né, Bruno? Pois é. Cara, tuas percepções. Não, gostei muito. Como, na verdade, eu ainda não... como eu te falei, eu tentei atuar algumas vezes, né? Independente para algumas aventuras aí, mas ouvir, de fato, quem já tem experiência como tu, né? E ter esse norte, né? Essa base aí, deixa muita coisa clara, né? Dá mais segurança de que quer seguir, né? Desbravar esses mares aí. Então, minha percepção é das melhores mesmo, só gratidão. Pô, obrigado, Bruno. Obrigado por tudo, cara. Obrigado por me escutar muito. Eu que agradeço. Já aluguei muito esse Bruno aí para a gente conversar sobre Eu que finanças. agradeço. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Mais alguém aí quer tirar mais alguma dúvida? Quer contribuir com suas percepções? Glauco, Júlio, Conce. Eu gostaria só de pontuar um negócio que eu percebo que todos que se tornaram, né, ou pelo menos que se interessaram, ou que se interessam pelo assunto de planejador financeiro, o despertar vem a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria situação, vida. E isso é muito interessante, porque quando realmente você se torna um profissional, é muito fácil, se torna muito mais fácil você falar de uma coisa que você conhece muito bem, uma coisa que você vivenciou. Então, acaba ficando muito mais verdadeiro quando você passa muito mais verdade para o cliente.
E a minha concepção que mudou a partir de hoje é que eu ainda, apesar de já ter estudado bastante no Francisvaldo, mercado financeiro, incentivada por ele, mas eu ainda não tinha despertado para a diferença entre possibilidades de ganho e o tipo de diferença de trabalho do planejador financeiro para o agente financeiro. Agente autônomo de investimentos. Isso, exatamente. Na verdade, na minha cabeça, isso era uma coisa só, um bolo só, sabe? O mesmo que fazia o planejador financeiro, o planejamento financeiro é o que visita o cliente para captar, então isso hoje ficou mais dividido, sabe? Mais claro. Mais claro, foi muito bom. Show. Pessoal, estamos aqui encerrando, e pontualmente na hora que a gente, né, marcou, já estamos com 7 minutos além do tempo. Eu queria muito agradecer a todos vocês. Olha só, vocês todos têm meu telefone, né, estão lá no grupo. Vocês que queiram, a partir de terça-feira que vem, nós vamos continuar com o nosso treinamento, e aí a gente vai fechar as aulas, né? Isso aqui vai ficar gravado, todas as aulas vão ficar gravadas lá no nosso portal, e vai continuar com a gente as pessoas que fizerem o cadastro lá no nosso portal, que vocês podem me chamar aqui no privado, para me mandar para vocês e a gente continuar. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês, fico honrado mesmo pela participação de todos, muito agradecido, sentimento de gratidão. O Brasil, o mundo precisa de um time de soldados que possam pegar na mão das pessoas e ajudar essas pessoas em suas finanças. E eu estou aqui oferecendo para vocês, abrindo meu coração, dando tudo de mim, tudo que eu sei, toda a experiência que eu aprendi durante todo esse tempo, para ajudá-los, além de ajudar muitas famílias serem muito, muito, muito prósperos, né? Em decorrência dessa profissão que é tão nobre e que as pessoas precisam tanto. Então, toda a gratidão do mundo a todos vocês por isso, e tem muitas vidas para nós transformarmos. Muitas pessoas, 77% da população brasileira, como eu disse a vocês, gastam mais do que devem. Essas pessoas estão esperando vocês se formarem para ir lá, mais do que ganham, né? Essas pessoas estão esperando vocês terem esse conhecimento, terem esse processo, esse passo a passo, para ir lá e ajudar essas pessoas. Só, Francivaldo, se eu passasse o dia todinho atendendo, até 24 horas por dia, eu não dou conta de atender a demanda que tem. Então, vamos para cima, vamos transbordar, vamos ser prósperos, vamos ajudar muitas pessoas a ser prósperos. Eu conto com a participação e com a ajuda de todos vocês, beleza? Muito obrigado e boa noite a todos vocês que estão aqui. Valeu mesmo de coração. Valeu, turma. Valeu. Boa noite. Valeu, até mais. Estamos juntos. É só me chamar aí no privado, tá?